Corrupção entre os moradores do condomínio. Você já parou para pensar que a parte representativa de síndico, de administração, pode ser apenas um retrato ético e moral das pessoas que moram no condomínio? É importante saber, e nós trouxemos aqui hoje pessoas maravilhosas para falarem para vocês sobre esse tema tão delicado e tão difícil de falar, mas às vezes é preciso ser discutido. Vamos lá? Sejam bem-vindos ao canal do Condolike. Gostaria que você ativasse o sininho das notificações e deixasse aquele Condolike lá para nós. Vamos receber hoje aqui pessoas especiais, pessoas que entendem muito do assunto sobre corrupção dentro dos condomínios e entre os moradores. Nós trazemos aqui hoje uma visão diferente para você que é morador sobre esses assuntos tão delicados e tão polêmicos dentro do condomínio. Grande Daiane, é um prazer te receber aqui no nosso Condolike. É uma moradora lá do condomínio residencial Novo Mundo. É uma moradora lá. Você também faz parte do conselho lá? Então, primeiramente, obrigada pelo convite. Eu não faço parte do conselho. Eu até tinha me inscrito, só que depois eu vi a confusão que ia dar aquilo dali, eu optei por não participar. Mas eu sou moradora e, assim, geralmente, quando o pessoal do conselho ou o síndico precisa de alguma ajuda, eu sempre me disponibilizo, né? É uma moradora ativa, né? Basicamente isso. É a Daiane da Paz. Isso. Não da guerra, né? Não, da paz. Da paz mesmo. Nome. Bom, vou passar também a palavra aqui para ele se apresentar. É o Maurício Camargo. Maurício Camargo também, ele é um presidente, mas vou deixar ele se apresentar aqui que é melhor. Boa noite, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Lá no nosso condomínio, que é o Condomínio Paradiso Ecológico, na realidade é uma associação de proprietários e moradores. E a nossa gestão, ela iniciou agora em fevereiro e nós temos 3 diretores, um diretor administrativo, um diretor financeiro e um diretor-presidente. Eu sou o diretor-presidente, que é o que todos chamam de síndico no condomínio, né? Mas tinha que ter uma Daiane da Paz lá no condomínio. Tem que ter uma Daiane da Paz em todos os condomínios, para falar a verdade, viu? Até para apaziguar a briga entre o povo, porque, meu Deus, pessoal... E às vezes, para começar aqui falando de briga, né? Porque às vezes a gente tem essa percepção mesmo, de que o condomínio ali é uma briga, é uma loucura, né? E a gente passa a entender o comportamento. E a proposta do Condolike aqui hoje é para a gente falar um tema muito melindroso, um tema que a gente vê que os moradores não gostam de falar, que é corrupção entre os moradores. Normalmente, a gente atribui a corrupção de um condomínio somente àqueles que estão lá na frente, que estão no dia a dia ali do condomínio, que é o síndico, que é o conselho, que é a pessoa da tesouraria, no caso das associações, os presidentes administrativos. Mas a gente entende, e a gente às vezes tem aquela visão global de que a corrupção ela só é inerente a quem tem o poder na mão. Sim. E na verdade, as pessoas, os moradores esquecem que muitas das vezes, e a grande maioria das vezes, o poder está na mão deles. Porque eles é quem elegem, eles é quem votam, eles é quem vivem, eles quem vão aprovar ou não aprovar uma regra de convivência. Então, passa muito por isso, né? E eu vou fazer uma pergunta para vocês agora, para a gente começar esse nosso bate-papo aqui hoje, né? No dia a dia, entre os moradores, quais são os principais desvios éticos e morais que podem contribuir ou desencadear uma corrupção maior? Então, assim, geralmente, igual, vou pegar como base lá o condomínio, né? Que agora que eu tô morando em condomínio, para entender um pouquinho como que funciona, já sempre morei em casa. E uma das coisas que o pessoal geralmente faz, que eu até fiquei meio receosa agora na última assembleia, foi a questão das câmeras. Vamos supor, eu indico um profissional. E eu fiquei com dúvida se algumas pessoas do conselho estavam recebendo dinheiro em relação a isso. Porque quando é algo que envolve muito dinheiro,
e tem uma comissão, né, o pessoal esquece, acaba sendo egoísta, né, olhando para o próprio umbigo. Então, eu até fiquei um pouco receosa, porque, vamos supor, tinha uma pessoa do conselho, tem uma pessoa do conselho que estava indicando fortemente, lá nós somos 3 blocos, né, e um dos blocos, essa pessoa fez com que o bloco inteiro votasse naquela empresa que ela queria. Então, eu fiquei um pouco receosa em relação a isso. Mas isso pode acontecer, só que não sou eu que vou julgar, né? Ou, porque eu também não sei se realmente é verdade. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque a maioria das pessoas indica outros profissionais para poder ganhar comissão por cima. E isso começa, igual você falou, na parte dos moradores, não é lá de cima, né? E você, Maurício, o que você acha isso? Quais são os principais desvios éticos, morais que podem contribuir ou desencadear uma corrupção maior? No caso do condomínio que ela mora, ele é bem diferente do condomínio que eu moro. Porque o meu é um condomínio de casas. Então, o dela, como são blocos, então pode ter essa questão, sim, é muito perigoso. Quando é realizada uma assembleia lá no nosso condomínio, a gente tem, por postura ética e profissional de toda a gestão, porque a gestão lá ela é biênio. Então, por exemplo, no nosso biênio, quando a gente vai trabalhar algum tipo de informação que tem que ser passada para a Assembleia, primeiro, essa informação ela é feita pelos próprios moradores. Então, aí a gente faz uma pesquisa para ver qual que é a quantidade maior de informações que nós precisamos levar para ser votado. Porque lá é uma associação, então o morador ele tem que votar. Pois bem, o que acontece? Quando a gente vai fazer algum tipo de apresentação de projeto para a melhoria do condomínio, existe a questão da situação de apresentar 3 tipos de propostas, 3 tipos de valores, 3 tipos de projetos. Nesse ponto a gente não tem essa corrupção. A gente tem a briga. Uhum. Então a briga ela já é uma corrupção. Porque um morador ele tem um pensamento contra e o outro ele tem um pensamento a favor. Então, por exemplo, a nossa gestão a gente tem sempre como fazer isso. A gente apresenta um morador que é contra, para ele poder passar para os moradores, e um morador que ele tem um pensamento a favor daquilo. Pode ser que gera uma certa insatisfação, um certo tititi, uma certa fofoca depois, e isso já é uma corrupção. Mas a ideia é... Como é importante ter isso para que a gente possa prosperar, para que a gente possa evoluir. Uhum. Porque se nós não tivéssemos esse tipo de corrupção dentro de condomínio, para quê? Mas você, como no caso diretor síndico, né, em si, você concorda comigo que você, por estar sendo superior, né, assim, querendo ou não, para os moradores, você tem um cargo ali, você não deveria, um exemplo, agir de forma neutra quando você leva 3 tipos de orçamento? Sim, mas nós, a partir do momento que a gente leva os orçamentos, porque no nosso estatuto pede isso, porque o nosso estatuto ele foi feito lá atrás. Então, o que acontece? A partir do momento que você leva as 3 propostas, você já está neutro, porque você passa para que o morador possa votar. Isso é interessante, para você deixar para as pessoas votarem. Isso. Só que um exemplo, o que aconteceu no meu condomínio na última assembleia, uma das pessoas do conselho estava sendo incisiva para poder votar numa empresa específica. Então, isso aí eu não acho justo, porque igual você falou, cada um tem um pensamento diferente, né? São várias cabeças ali. Então, essa forma aí que a pessoa fez, eu achei injusto. Então, por isso que eu fiquei com o pé atrás de imaginar que ela estava recebendo comissão em cima disso. Isso. E você sabe onde que inicia a corrupção? Por exemplo, eu acredito que no seu condomínio é dessa forma, e nos condomínios que a empresa do Divino também acontece isso. Você tem que colocar lá a informação tantos dias antes. Então, quais são as pautas que vão acontecer naquela assembleia? A corrupção já começa ali. Porque o morador, a hora que ele vê aquela situação, ele já vai no grupo do condomínio que não tem nada a ver, e ele já começa a corrupção lá. Porque qual que é a postura dele? Ele vai no grupo, ele não fala aquilo que ele pensa ao vivo, mas ele vai colocar no grupo. Olha, eu sou contra isso porque eu não concordo, porque isso é errado e eu não vou votar a favor. Aí, e nem sempre tem um argumento técnico plausível. E aí ele já vai na cabeça do outro
inflama a cabeça do outro, que inflama aí o outro quando gosta do presidente. Quando a pessoa não tem uma opinião própria, ela consegue ser influenciada. Sim. Isso. Então, aí as pessoas mais leigas, igual pessoas mais velhas, que às vezes não pesquisam tanto, não é porque a pessoa não quer. Às vezes é cultural mesmo, né? Igual, por exemplo, minha mãe, ela é mais prática, ela não é de leitura. Então, acaba que as pessoas vai, não, fulano de tal falou isso, então eu vou na cabeça de fulano. E acaba não estudando e nem pesquisando sobre... Só fazendo uma deixa, Daiane, aqui, ó. Quando a gente até citou um pensamento filosófico de Sócrates, quando ele foi condenado por Atena, por ter desviado assim, a juventude lá de Atena, né? E ele foi condenado à morte e tal. E aqueles seguidores dele queriam libertar ele. Falando, não, nós já esquematizamos aqui, nós vamos subornar os guardas e tal, para você sair. Aí ele falou assim, nós não podemos reparar uma injustiça com outra injustiça. Né? Nós temos que ser justos. Então, ele morreu, né, dessa forma. Então, ele preferiu morrer sendo justo do que viver sendo injusto. Então, isso é muito forte, né? Para que a gente... É um argumento muito forte, porque hoje as pessoas estão muito apegadas a questões... primeira coisa, né, que eu percebo, que as pessoas têm uma opinião muito rasa de muitas e muitas coisas. O Google hoje, a internet, vai lá, procura 2, 3 frases que definem a opinião dele, joga lá no grupo e aquilo é uma verdade. Né? E muitas vezes isso não é certo. Então, essas pequenas corrupções que começam, igual você falou, né? Principalmente, como é que eu vou avaliar isso aqui? Eu, às vezes, nem avalio as câmeras, por exemplo. Eu nem avalio a questão técnica e já avalio quem que está indicando. E, às vezes, eu deixo de votar de uma forma justa simplesmente porque alguém indicou e não por um fator técnico. Aí gera o famoso, né? Maria vai com as outras. Maria vai com as outras. Mas vamos lá. Passando para essa segunda pergunta aqui, para a gente enganjar aí mais algumas coisas nessa conversa. A comunidade condominial, ela contempla uma diversidade bem grande ali. Tem muita gente diferente dentro do grupo de condomínios. Até porque, se a gente pensar assim, tem gente que casou, veio de uma casa, outro veio de outro condomínio, que tem outro tipo de cultura, então é bem diverso. Sabemos que muitas dessas diversidades reúnem aspectos comportamentais, psicológicos, crenças. Como identificar ações corrompidas neste cenário? É interessante essa pergunta, porque muitas vezes a gente acha que culturalmente a pessoa ela chega com uma cultura diferente e a gente já acha que aquilo ali é uma forma dela estar corrompida por ter uma opinião diferente da sua. Né? Mas como identificar, numa diversidade tão grande ali de gente morando do seu lado, como identificar, na opinião de vocês, que fatores que vocês conseguem identificar que a pessoa está sendo corrompida ali, ou corrompida, que eu falo no sentido da corrupção mesmo, de condomínio? Vou deixar para o Maurício. O que acontece na Assembleia, vamos só para melhorar esse cenário. Na Assembleia você consegue identificar, né, que a pessoa... Tem o cri-cri, tem a pessoa que ela é mais assertiva na palavra, tem o morador que ele gosta de um barraco. Então, você já percebe, antes de começar a Assembleia, os moradores que estão participando do mesmo, você já sabe como é que a Assembleia ela vai rodar. Vou citar um exemplo, só para vocês verem assim, que até como é que a gente vai deslanchar aqui nessa pergunta. Essa semana teve é bom trabalhar com muito condomínio, que você tem muitos exemplos, né? Essa semana teve um condomínio que eu administro, que eu sou síndico, o pessoal reclamou do jardineiro. O jardineiro deixou sujo e tal. Aí eu falei, mas quem que reclamou? Né? Aí eu fui ver quem reclamou, foi uma pessoa que reclamou. Aí eu fui investigar. Aí, no que eu investiguei, eu vi que aquele que estava reclamando foi porque o jardineiro que fazia antes era o irmão da igreja dele. Ah, entendi. Então, aí a reclamação dele foi totalmente acentuada, direcionada
em função do interesse dele de colocar alguém próximo dele, né? Por mais que ele não ganhe nada assim financeiramente com isso, mas ele exerce o poder. Então a relação com o poder também corrompe. Sim. Né? Eu mando e desmando. Às vezes eu não depende de dinheiro em si, né? Depende às vezes muito de... Você entendeu, falando Maurício? nessa questão assim da assembleia, naquela última, né, que você participou lá no condomínio, não sei se você percebeu, mas tinha um rapaz, a gente fez a apresentação, né, normal, e a gente foi apresentar como uma forma de instalar o ar-condicionado. E a condensadora para poder, né, ficar numa forma visual do prédio bem mais harmônico. E uma das pessoas que instalou o ar-condicionado de forma inapropriada, onde prejudica a fachada do condomínio, pela entonação de voz dele, a gente percebia que ele queria arrumar confusão. Porque o tempo inteiro, na hora que o Max, lá no caso, estava fazendo a apresentação, o Max estava só explicando como instalar a condensadora. Aí ele já com a entonação de voz mais grossa, ele já apareceu bem no finalzinho da assembleia, e ele pegou e falou, e quem já instalou? Porque eu não vou trocar o meu. Então ele já foi pronto para brigar. E o bom do Max, o que ele fez? Cortou ele na hora. Não alterou o tom de voz, falou assim, olha, eu só estou explicando. Pronto, se quiser resolver alguma coisa, resolve com o síndico. Então, sim, a maioria dos moradores, você percebe assim, pela entonação de voz, que ela está querendo arrumar confusão ali, e pelo estilo da pessoa também, você começa a perceber, como é que eu vou explicar? Que ela é uma pessoa que apoia, só pensa nos próprios interesses, não pensa no interesse de todo mundo, né? Não é imparcial. Não é imparcial. Lá são realidades, né, diferentes. Uhum. Lá no nosso condomínio, a corrupção ela já começa pelos grupos. Então, existem grupos. Então, vou dar exemplo, não que exista também. Tem um grupo da academia, que tem os interesses próprios da academia. Tem o grupo do Greenpeace. Eu brinco com esse negócio do Greenpeace, que a gente teve uma situação lá há muitos anos atrás, que só faltou o pessoal deitar lá na grama, lá, e abrir o braço, porque queria... Então, assim, existem sim esses grupos. E a corrupção ela já começa por esses grupos. Né? Pela afinidade. Pela afinidade e pelo interesse. Então, quando é um assunto que você tem que melhorar, ou que tem um assunto que ele é um pouco mais polêmico, a gente já tem noção das pessoas que vão participar daquela assembleia. Hoje a assembleia do condomínio onde que eu moro, ela é diferente, porque ela tem a presencial e tem a híbrida também. Vocês fazem as duas juntas, né? As duas juntas. Apesar, eu particularmente não gosto, mas foi aprovado em assembleia, ela é feita daquela forma e está tudo certo. Eu gosto da presença, eu gosto de uma assembleia presencial, onde você consegue conversar cara a cara com as pessoas e você consegue identificar as ideias. Mas o interessante dessa corrupção é porque você consegue identificar aqueles grupos, né? Então, quando você vai por uma situação onde que você, por exemplo, tem que fazer uma melhoria na piscina, né? Então, a moradora X que não frequenta, ela nem vai naquela assembleia. Mas os moradores que frequentam, eles já querem que aquilo aconteça. Então eles já conversam entre eles onde que há essa corrupção para que não, vamos lá, porque nós vamos votar e tem que ser a favor, porque tem que melhorar. E aí eles acabam que olham para o umbigo de 5 e não olham para o umbigo de todo mundo, porque você morar em condomínio é você viver em uma sociedade onde que você tem que ter muito cuidado. É diferente de você morar na rua. Porque na rua você tem lá as questões de melhoria, que é o poder público que tem que fazer. Num condomínio, não. Só que a sociedade, ela tem regras para tudo funcionar. Sim. Dentro do condomínio também existe regras, só que as pessoas E aí é que burla. Aí que tem a corrupção, porque não seguem, não querem seguir e acham errado seguir. É igual lá no nosso, por exemplo, uma moradora tirou o guarda-corpo. Não pode tirar. Então, assim, ela vai receber multa, vai pagar a multa e pronto, acabou. Uhum. Vai ficar do jeito que ela quer. Então, assim, eu acho isso um egoísmo, não pensar num todo. Né? Então, assim, são essas coisinhas pequenas que você começa a perceber. Na individualidade, na verdade, né? Assim, se a gente for lá atrás, eu até coloquei, para ser bem, assim, exato, eu coloquei esse tema, porque eu falei, gente, será que eu trato desse tema? Porque ele é um pouco polêmico, né? Aí eu falei, vou consultar os universitários, né? Coloquei lá no Síndico 5 Estrelas, que é um canal, é um grupo que a gente tem de síndicos nacionais, né, e tal.
Até tá aqui, minha canequinha dos 5 estrelas aqui. Justamente para que eles pudessem. E eles também, até eles ficaram confusos com o tema. E eu falei, gente, eu não vou abordar o tema. Por quê? Porque aí eu fui estudar um pouco sobre essa questão da corrupção e eu percebi que a grande maioria das corrupções, elas não nascem socialmente, elas nascem individualmente. Ela nasce ali do desejo de alguém tirar algum tipo de vantagem de alguma situação ou de algum tipo de ou financeiro ou de processo ou de qualquer tipo de vantagem, né? E isso é muito acentuado porque os condomínios eles querem valorizar o imóvel da pessoa. Só que eles às vezes exageram na dose de que falasse, poxa, o que eu preciso fazer para valorizar ainda mais o meu imóvel? Só que tem gente que leva isso para um lado muito extremista da coisa. Ele fala, não, eu tenho que fazer do meu jeito. Ele tem uma visão de valorização, o vizinho tem outra visão de valorização, que não casa. Um vizinho quer uma visão social e o outro não. Por exemplo, a gente teve aqui o podcast das ex, né, antes, que fala do autismo. Quantas e quantos síndicos aí, condôminos, que não querem fazer nada relacionado ao autismo porque acha que é um gasto. Mas é porque não tem porque casa. Não tem um filho em casa. Então, assim, aí ele se corrompe em função da vontade particular dele e do interesse meramente particular, e não tem um interesse coletivo. Igual eu trabalho na construção civil, né? Eu tenho um escritório de arquitetura. Então, eu tenho um irmão cadeirante. Eu sei como que é difícil ter ele em casa, se não ele a pessoa, mas andar com ele. Então, todas as casas que eu projeto hoje em dia, pode ser, assim, uma casa de 60 metros. Eu vou fazer ela acessível, porque a gente não sabe do dia de amanhã. Então, um exemplo, se eu pensasse só em mim, ou então só no cliente do jeito que ele é hoje, eu poderia muito bem fazer uma casa de qualquer jeito, entendeu? Só atender a necessidade dele ali. Então, assim, eu acho muito interessante a gente pensar no outro, pensar no futuro. A gente não sabe. Igual um dia eu sofri um acidente de moto, precisava de ter não tinha ter que ter escada na minha casa, mas tinha, então ficava difícil para eu locomover. Então a gente sempre tem que pensar no que pode acontecer, né? Uma das coisas que a gente conversa bastante na nossa diretoria é como a cada dia nós temos que melhorar o lugar onde nós moramos, porque tem uma geração que mora lá. E essa geração precisa do local em ordem, do local correto, num local que tem princípio, no local que tem norma e regra, porque se dentro da minha casa eu tenho norma e regra, se dentro da escola existe norma e regra, por que dentro de um condomínio não tem que ter também? Né? Então é difícil, não é fácil não. E justamente é por ser difícil que vocês estão aqui para responder. Uma pergunta aqui interessante, que é como a comunidade, a gente já identificou aqui bastante essa questão da corrupção, entre moradores. Aproveitando o gancho, antes que eu me esqueça, a questão do corromper, né, da corrupção entre moradores, ela se espelha também na gestão. Né? Eu gostaria de abordar isso com vocês. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas, elas, por interesse, eu vou citar um exemplo aqui para vocês entenderem. Eu fui numa assembleia que eu tive só 2 votos. E o cara teve 34 votos lá, alguma coisa assim. Foi bem expressivo. Mas por quê? Porque o cara falou assim, quando eu entro, eu sou da família, eu atendo 24 horas. Né? Tem algum tipo de promessa que ele faz ali, que é bem conhecida do nosso meio, porque parece uma promessa política, como uma picanha, por exemplo, né? Prometer a picanha lá e tal. Mas, e aí, quando você pega um cara que promete muito e as pessoas não analisam, elas não analisam propostas, ela analisa aquilo que é mais conveniente para ela. Eu não ganhei porque eu falei, eu não atendo 24 horas. Eu não trabalho 24 horas. Mas foi uma das coisas que aconteceu lá no condomínio. Você foi candidato lá, né? Eu fui um candidato. E o que acontece? As pessoas, quando alguém fala algo que a gente quer ouvir, isso conforta. Então, vamos supor, você virou para mim e falou assim, eu vou atender 24 horas. Eu quero que você me atenda 24 horas, então você já basicamente vai ter o meu voto. E igual quando estava naquela época de eleição, eu falei, gente,
Ninguém funciona 24 horas. As pessoas têm família, as pessoas têm vida fora disso daqui. Então, às vezes, eu tô com uma dor e você vai falar aquilo que vai curar a minha dor. Então, você tá falando aquilo que eu quero ouvir. Entendeu? E que é mais conveniente para você. Aí você se corrompe em virtude daquilo que é conveniente para você. Sim. E não para o outro. E até pensando nessa dinâmica, você meio que, para tirar a vantagem de ser atendida 24 horas, você meio que quer escravizar aquele que está te representando. Tem isso também. E acaba influenciando outras pessoas. E acaba influenciando outras pessoas. Que não têm opinião própria para poder votar também. Isso acontece. Isso acontece lá no seu também, Maurício? Acontece. Mas de uma maneira um pouco diferente. Um pouco mais diferente. Por quê? Questão de promessa é uma coisa cultural. A gente já percebe isso de décadas, né? Sempre quando alguém está à frente de algo, sempre há uma questão de uma palavra mais mentirosa. E como é que você vai cumprir uma coisa que você não tem condição de fazer? Então, o lema hoje, na realidade que a gente vive no nosso condomínio, é principalmente com relação a regras e normas. Porque as regras e normas elas são descumpridas praticamente a todo momento. Uhum. Tá? Questão de velocidade. Por exemplo, por isso que a gente estava conversando antes aqui, porque, por exemplo, no meu, que são casas, a gente tem as ruas. Então, a gente tem um limite de velocidade. E os moradores, numa grande maioria, não cumprem com isso. Né? E eles não entendem que ali tem criança, que ali tem pessoas de idade, que tem animais. Né? E aí parece que a gente usa muito esse... vai esperar acontecer, então, para poder mudar a questão do estatuto. Então, é uma luta diária que a gente vem conversando da nossa diretoria para que a gente seja muito assertivo nessa questão, principalmente do estatuto. Mudar o estatuto. Colocar novidades nesse estatuto e solução. Porque, por exemplo, que a gente estava conversando também anteriormente, não é problema, é novidade. Quanto mais o condomínio cresce, quanto mais moradores chegam, quanto mais mudanças de moradores que acontece, aquele que veio de uma cidade, que veio do outro estado, que vai trabalhar numa empresa, ele vem com realidade diferente. Então ele vem com novidade. Né? Então uma das coisas que a gente não é que peca, mas uma coisa que a gente precisa melhorar muito é a questão, se o morador novo chegou, então já vamos pegar o estatuto, colocar aqui, ó, por favor, leia. Porque é a única forma... É a única forma de você intervir na vida privada do outro, orientando, né? E aí essa corrupção ela acontece a partir do momento que ele não entende das normas e regras e ele acha que ele pode fazer do jeito que ele quiser. Então, a legislação brasileira, é até bom a gente entender como é que é essa dinâmica. A legislação brasileira, quando a gente fala mais no âmbito político mesmo, assim, né, esfera de poder... Até na esfera do poder público, a gente fala de corrupção ativa e corrupção passiva. Corrupção ativa é quando você recebe favores. E passiva é quando você oferece favores. Então, é importante a gente ter esse conceito, até mesmo de uma forma legal, para a gente trazer isso para os nossos condôminos, né, para os nossos moradores. Muitas das vezes, você é aquele que provoca ou aquele que recebe. Por exemplo, né? Hoje foi até engraçado. Eu estava fazendo algumas notificações e multas e multei uma das unidades lá de um condomínio porque tem a lixeira. Dentro da lixeira tem o container de lixo, que é regularmente limpo, é esvaziado, né? E a pessoa foi lá e o filho dela foi lá e jogou o lixo na lixeira, do lado de fora da lixeira ainda. Aí eu fui falar, olha, não pode e tal, né? E aí achou no dever ainda de ir lá no grupo e descer o cacete no síndico, porque o síndico estava multando a pessoa errada. Eu falei, não é errado. Não é errado. Então, o que acontece? Quando a gente identifica as infrações, eu penso assim, quando as infrações são feitas de maneira pensada, ela é uma forma de corrupção.
Porque você está cometendo algo que vai prejudicar coletivamente as outras pessoas e de forma pensada. Você para tirar algum benefício. Por quê? Qual foi o benefício no caso do lixo? Não ter que entrar na lixeira, porque às vezes não é muito cômodo entrar na lixeira, deixou lá de fora, alguém vai pegar aqui, mas isso é uma forma de corrupção. Igual você falando... Eu vou usar a furadeira aqui depois do horário. É uma forma de corrupção. E tem aquele detalhe, o porquê que o outro fez, por que eu não posso fazer também? É igual que você falou na questão da lixeira aí, nosso condomínio lá, tem a lixeira lá do outro lado do condomínio. Gente, só andar um pouquinho, tá tudo bem, não faz mal. Mas o que alguns moradores estavam fazendo? Saindo do condomínio, jogando lixo no lixeira do vizinho do prédio da frente. E eu vi isso umas 3 vezes, só que eu não vou chamar a atenção da pessoa, né? Peguei e falei no grupo, gente, eu acho que a gente devia respeitar um pouco mais, porque se as pessoas, os moradores fizessem isso conosco, colocassem lixo dentro da nossa lixeira, vocês não iriam gostar. Então não faça isso também, né? O que custa andar um pouquinho e caminhar faz bem? Então, assim, mandei no grupo, aí já gerou aquele burburinho, né? Então, assim, são coisas básicas que as pessoas não fazem. E depois começa a colocar a culpa em síndico, em porteiro, em zelador. Gente, a culpa está nos próprios moradores, porque vocês não têm consciência das coisas. Pode investir o dinheiro que for aqui. Se vocês não tiverem um pingo de educação, não há dinheiro que vai resolver. E são transgressões que muitas vezes trazem um prejuízo. Sim. Porque, vamos falar aqui de uma forma que, vamos supor, a pessoa está fazendo uma mudança, ela esbarrou lá, no caso deles, né, porque é um bloco, esbarrou lá na parede e não falou nada. Isso é uma corrupção. Por quê? Porque ele deveria falar. E o dinheiro que vai sair de quem? Vai sair do bolso dos condôminos para fazer o reparo lá daquele pequeno, pode ser pequeno, pode ser grande, né? Porque tem casa aí que rasga a proteção do elevador, por exemplo. Só que você já percebeu que as pessoas não assumem responsabilidade de qualquer coisa na vida? As pessoas evitam assumir a responsabilidade das coisas. E se isso não é uma forma de corrupção? Sim. A pessoa está corrompida? Tem um fato que ocorreu recente. É difícil quando você vai falar, porque você não pode citar nome, não complicado. pode. E eu acabei citando aquela hora. Já foi. E aí o que acontece? A nossa portaria ela tem a identificação facial, tanto para você adentrar como você tem que sair do condomínio. E tem um dizer que é bem nítido, espere o portão fechar para você colocar a sua face. Acho que para bom entendedor, né? Ali tá escrito. E a pessoa em si não respeitou isso. E o portão, ele volta automático. Ele tem que entender que o veículo saiu para ele poder voltar. Quando você coloca a face, esse portão ele tem que abrir novamente para você sair. E o entendimento que eu tenho dessa situação, que eu preciso ter esse entendimento, é que ela não percebeu isso. Mas ela percebeu. Porque ela esperou o veículo sair e ela não esperou o portão fechar. Ela já fez, a pessoa fez assim. E o portão pegou no carro dela. E o portão ele tem uma proteção para que não estrague o veículo, mas acabou amassando um pouco. E a dificuldade foi na questão de querer resolver, não o condomínio, mas da parte da pessoa. Se não pagar o conserto do meu carro, vou processar o condomínio. Só que ela não entende que ela está processando ela também. Porque a pessoa é moradora. É contra então, ela mesma, né? É uma corrupção tão nada a ver, que ela não entendeu isso. A pessoa não entende isso. E aí nós temos um jurídico que fica conosco direto. E eu acho muito legal ter esse jurídico, porque ele nos auxilia até aonde que a gente pode ir. Vocês podem pisar até aqui. Passou disso, vocês não podem pisar mais, porque a lei ela funciona assim, assado, frito, cozido, enrolado, panado. Ok. E quando veio essa informação, o entendimento nosso foi assim, então passa para o nosso jurídico, deixa o nosso advogado entrar em contato com a pessoa, porque é advogado também.
E aí fica uma conversa de compadre, comadre, fica tudo bacana. Mesma linguagem. E resolveu. Você acredita que resolveu? Agora eu não fiz nada até agora. Olha lá, viu? Já ia perguntar que foi o fim da história. Você entendeu? Então, assim, e a gente fica, assim, às vezes decepcionado. Para que precisa chegar nessa corrupção? Para que quer levar uma vantagem de uma coisa que ela no entendimento dela, lá dentro, ela sabe que errou? Então, são situações que o próprio morador ele não tem noção de que ele está prejudicando o todo. Isso, mas normalmente, Maurício, é uma bagagem que ele traz de outros lugares, né? Quando você fala... Ou por ele achar que ele tem um cargo X ou Y, ele acha que ele pode ser melhor do que o outro, né? Ele pode usar, às vezes, do poder dele. O uso do poder. E a corrupção é justamente isso, ele exercer influência ou algo que vá trazer algum benefício para ele. E nem sempre essa relação entre quem está com o corrupto, vamos assim dizer, né? Nem sempre essa relação do corrupto ela é uma relação relacionada ao ter, mas sim ao ser. Porque eu conheço muitos síndicos que nem recebem que são síndicos porque ele gosta de mandar no povo. Ele gosta, ele tem prazer de ser síndico ou ser um dirigente, porque ele precisa estar em evidência, ele precisa exercer alguma influência. E isso corrompe também as pessoas. A forma de... Não é só uma questão material, mas o imaterial também. Mas é a questão do ego, né? A pessoa, ela quer ter um ego. Ela diz, não, eu sou superior a fulano, eu sou superior a Beltrano. Igual você falando também de questão dos bens materiais aí, né? As pessoas esquecem, eu agora estou falando pelo lado cristão, as pessoas esquecem que isso aqui é tudo passageiro, entendeu? Isso assim, dinheiro, qualquer coisa, tudo bem, né? Eu sei que dinheiro... Daqui, né? Você não leva nada. Então, assim, é o que você quer deixar de marca na vida das pessoas. Igual, por exemplo, vamos supor, o Divino, por exemplo, deixou a empresa dele para os filhos dele. É só um objeto, é só um dinheiro. Mas o que você agregou na vida dos seus filhos? Entendeu? Então, assim... Igual se você perguntar para uma criança, o que a criança lembra dos pais quando está brincando? Não lembra de presente, festa de aniversário, não lembra dessas coisas. Então, assim, é o momento que você compartilhou com a pessoa. E nessa questão, né, que a gente está falando aqui, às vezes as pessoas também têm a questão do ego. Né? Tipo assim, não, eu sou às vezes não tem a questão do ego, né? Infelizmente tem. Então, assim, e quando eu aprendi muito isso com meu padrasto, que ele estuda muito essa área de PNL, né, Programação Neurolinguística, é você ser humilde. Igual, por exemplo, eu trabalho na construção civil. Eu nunca maltratei um pedreiro. Nunca maltratei ninguém. Sempre me coloquei abaixo deles, porque uma coisa é projetar, outra coisa é executar. E eu dependo deles. Entendeu? Nem sempre eles dependem. A maioria das vezes eu que dependo deles. Entendeu? Porque se eu não souber, se eu não for cautelosa para conversar, eles não vão executar o serviço. E quando executa de qualquer jeito. Então, aproveitando o seu gancho aqui, Daiane, vamos fazer outra pergunta aqui. Como resolver isso dentro do condomínio? O que pode ser feito no ponto de vista de vocês como moradores também? O que vocês almejam que seja feito para que... Quais são as ações necessárias que a gente precisa fazer? Porque a gente vê que essas corrupções são coisas, às vezes, pequenas que vão desencadeando coisas grandes. Mas como fazer? Como fazer para melhorar isso dentro do condomínio? Eu acredito, assim, que é tendo uma conversa pacífica, porque se você está conversando com uma pessoa que quer brigar e você vai de um jeito mais pacífico, você quebra a pessoa ali no meio, né? Eu acredito também a forma de conversar com as pessoas, né? É ter um relacionamento mais pessoal, igual o Maurício estava falando, né? Você fazer uma assembleia presencial é completamente diferente de você fazer uma assembleia online, né, de forma mais híbrida, porque quando está online, cada um fala o que quer, cada um é o que quer, mas pessoalmente não é. Não parece, né? Entendeu? Até pelo rosto, né, a gente consegue identificar. A gente vai muito numa linha assim. Gentileza gera gentileza. Às vezes não, mas na grande maioria isso funciona. Então eu tenho que entender que num condomínio eu também sou um morador. Então, primeiro eu tenho que entender a aflição dele.
Eu não tenho que olhar a minha aflição. Até porque o meu papel ali, e o papel do divino, o papel seu, o papel de outras pessoas que estão em determinados cargos dentro de um condomínio, ele tem que ser um pouquinho mais neutro. Né? Você pode até expor a sua ideia, você pode até expor o seu pensamento, mas tem que ter muito cuidado não sendo incisivo para você demais, não corromper. né? Porque como você está em pé e está todo mundo sentado na hora que você vai falar, em determinada fala, se você não tiver entendimento suficiente, você pode corromper. Então, você tem que ter essa humildade, essa gentileza, para que o morador tenha tranquilidade para ele expor a sua aflição, para ele expor a sua necessidade, para que possa ser resolvido de uma maneira mais assertiva. É difícil? É, mas não é impossível. Nós estamos num mundo muito corrompido. Nós estamos em culturas muito corrompidas. Não é da noite para o dia que a gente vai resolver. Mas, se cada um fizer a sua parte, que não sei se vocês já ouviram a história do beija-flor, né? Que lá pegava aguinha e tal, e os animais falavam, pô, beija-flor, você é louco? Você vai apagar o fogo só com esse biquinho. Ah, mas pelo menos eu estou fazendo a minha parte. Né? Então, se cada um fizer a sua parte, com certeza o local que a gente vive, ele vai se tornar um local mais harmonioso. Porque cada um tem uma visão de mundo diferente, né? Sim. Criação diferente. Até num casamento, tipo assim, são duas pessoas para criar uma terceira vida, que é a vida conjugal. Se o marido fosse do mesmo pensamento que a esposa, não ia dar certo. Nunca. Não ia dar certo. E o bom também de ter essa divergência, principalmente dentro de um condomínio, porque você consegue também, assim, ter visões diferentes, né, sobre determinado assunto, você também consegue expressar a sua. Só que uma coisa que eu acho, as pessoas elas têm muito preguiça de pesquisar, preguiça de entender as coisas. Então vai muito naquele negócio que a gente tinha comentado mais cedo. Maria vai com as outras. Fulano falou, tô batendo martelo. Por preguiça. E às vezes eu vejo que essa preguiça também corrompe. Porque é muito mais fácil eu ouvir aquela pessoa que sempre fala na assembleia, né? Que sempre vai... Você já vai para a assembleia pensando, o fulano vai falar alguma coisa. Né? E aí você espera ele falar para depois você dar o seu parecer. E o seu parecer, normalmente... mas eu já vi isso demais em assembleia. O cara já é favorável com o cara que fala demais. Aquele cara que fala demais ali, ele ele vai com... assim, de olho fechado. Não, fulano decidiu. Vocês já ouviram essa frase? Não já ou não? Fulano decidiu, tá decidido. Basicamente isso. Então... Igual naquela assembleia que você participou lá no nosso condomínio, eles elevaram 3 orçamentos de câmera. Só que o pessoal não leu os orçamentos. E os 3 orçamentos estavam super divergentes. Tinha um super alto, um valor com valor mediano, outro com valor mais baixo. Para quem tem preguiça de ler, vai no valor mais baixo. Então, assim, ali sai caro. e ali tinha uma discrepância muito grande de quantitativo de câmera. Aí foi aonde eu falei, gente, é preferível pegar um projeto, fazer um esboço e todas as empresas trazer o mesmo quantitativo de câmera para a gente conseguir fazer uma votação mais justa. Porque ou nós sairemos prejudicados ou o pessoal das empresas. O pessoal que estava lá do condomínio não leu. Todo mundo foi na minha ideia. Pronto, cancelou a volta das câmeras. E foi coerente. Mas foi uma ideia coerente. Foi, né? mas por quê? Se eu não tivesse lá, não tô falando que eu fui salvadora, não. Mas assim, se eu não tivesse expressado a minha opinião, o pessoal tinha voltado a mais barata e a gente tinha se lascado depois. Então, assim, é a preguiça poder ler as coisas. Eu vou fazer uma pergunta. É o Divino que pergunta, né? Vamos lá. Vou fazer uma pergunta até pela experiência que ele tem em vários condomínios cada um tem a sua realidade. E no seu que você reside também. Quando a assembleia ela é polêmica, enche. Isso é verdade. A nossa foi. Eu acho que essa última do 1º de abril não encheu tanto, não. Não, mas quando é a assembleia normal, que não tem assunto, não vai. Engraçado que na nossa gestão, há 4 anos atrás, nós fizemos 2 ações. Principalmente a primeira questão de trânsito, né? E aí nós levamos uma pessoa do CETRAN. Se nós formos contar a quantidade de moradores que tem no condomínio, a quantidade de casas, aí você faz uma conta meio louca ali, são quase 1.000 pessoas morando. Tinham 4 pessoas. Mas já aconteceu isso com a gente quando a gente foi fazer brigada de incêndio.
O condomínio tinha mais de 400 apartamentos. Foram 5 pessoas. Olha aí. 5 pessoas. Aí nós fizemos uma outra. Aí o problema depois é do dirigente, sabe? Não faz nada direito. Sobre a questão do escorpião. E lá tem muito, né? Não é que lá tem muito. No Brasil tem muito. No Brasil tem muito. Na região sudeste tem muito. E existe esse estudo. Minas Gerais, Bahia, São Paulo. Você tem determinadas áreas de Uberlândia que a concentração ela é maior. Né? Então, você manda o informe na lista de transmissão, porque lá nós temos uma lista de transmissão. E essa lista de transmissão ela é muito eficiente. E a pessoa lê quando ela quer. Grupo de condomínio em WhatsApp é a pior coisa que existe. Nossa. Nós temos um Condolike falando sobre isso. É horrível isso. Tanto é, eu não faço parte. Já há muitos anos. Não, eu faço porque eu tenho que estar no meio do negócio. Nós temos lá o e-mail, nós temos a lista de transmissão. Então, se o morador tem alguma reclamação, sugestão, orientação, corrente, né, ele manda para lá e tá tudo certo. E a gente faz esse pente fino. E o grupo do condomínio ele é ruim por causa disso, porque daí um fala, não, ele falou, então eu vou lá também vou tacar fogo. E isso é muito difícil. Maria vai com as outras. A Maria vai com as outras. E quando a gente foi tratar desse assunto do escorpião, é porque estava tendo sim problemas. E aí nós colocamos o informe, principalmente com a questão de que o morador ele tem que fazer a parte dele iniciando dentro da casa dele. Então ele tem que fazer uma detetização, aonde tem a barata tem o escorpião, todo mundo sabe disso. E fomos levar uma pessoa que entendia do assunto para poder passar essas informações com mais tranquilidade para o morador. Foram 6 pessoas. Então assim, é difícil. É muito difícil. E assim, gente, para a gente finalizar, eu gostaria assim, de falar também porque é difícil entrar na vida do outro. É uma realidade dos condomínios. Quando você cria normas coletivas, você está entrando dentro da individualidade do outro. Quando a gente fala de corrupção entre os moradores, a forma coletiva ela tem que moldar a forma individual de pensar. E isso precisa ser bem trabalhado no condomínio. E a nossa dificuldade, né, de gestores, e até mesmo agora falando como um morador de condomínio também que sou, é da gente vivenciar isso. Como você tem um vizinho ali que ele coloca o lixo lá de qualquer jeito e você não concorda com aquilo, mas se você simplesmente chegar no seu vizinho e falar assim, não coloca o lixo desse jeito aqui não, talvez não seria uma forma correta. Talvez seria uma forma correta da gente trabalhar isso de forma coletiva. Trazer ele para a realidade. Por que você não está... Porque quando você fala, não, coloca o lixo assim, não, ele vai pensar que é algo pessoal. É você e ele. É você que está incomodado, não são os outros que estão incomodados. Mas quando a gente parte para uma campanha, na verdade, de conscientização coletiva, a gente passa... Mas isso, gente, tem que ser muito trabalhado. E como trabalhar? Mas eu acho que a questão também é muito das nossas ações, né? Igual o Mário está falando, gentileza gera gentileza. Igual toda vez que eu limpo a minha porta, eu limpo a dos meus vizinhos. Meu vizinho, esses dias, estava limpando a porta dele e a dos outros. Então, assim, é uma coisa que você faz, que você vai... Assim, você não muda a pessoa pelo que você fala. Vai movimentando. Igual, por exemplo, você falou a questão do lixo. Você vai falar com a pessoa, olha, tá errado você colocar o lixo aqui, não gostei de você colocar o lixo aqui. Ô, vizinho, se você fizesse o seguinte, eu peguei o lixo e coloquei em tal lugar. Pronto, a sua ação. Então, assim, é uma coisinha boba, mas é o que você vai fazendo diariamente, um pouquinho que você vai fazendo diariamente, que você vai conseguindo mudar as outras pessoas. Porque se for para falar, não é muito difícil. Exemplo, né? Mas eu vou até bater outra coisa aqui para vocês, para a gente discutir aqui no final mesmo. Mas como entender a realidade do outro, como entrar na vida do outro sem conhecê-lo? Porque o condomínio, ele ali cria regras coletivas e tudo, mas qual que é a função mesmo do coletivo? Não é lapidar o individual? Então,
a questão o que a gente vê, como é que é na realidade? No seu não tem como falar muito, porque é um condomínio muito novo ainda, que é a implantação, né? Mas você lá, Maurício, como é que funciona as interações entre os condôminos quando existe, por exemplo, uma festa de Natal, uma Páscoa? Como é que funciona isso lá hoje no seu... Esses eventos, né, essas datas que são propícias para que a gente consiga conhecer o outro, né, criar vínculo com as pessoas. Como é que funciona isso lá? A pandemia mudou muito isso, porque antigamente nós tínhamos um calendário bem rico de eventos, né? Nós tínhamos festa junina dentro do condomínio, a nossa festa de ano novo sempre foi muito legal. Aconteceu por algumas situações, sim, a chegada do Papai Noel. Estou dando, sim, exemplos, né? Numa gestão nossa anterior, a gente começou a fazer happy hour uma vez por mês. Então, isso é uma coisa muito legal. Então, você leva uma determinada música, um cantor, uma dupla, enfim. E aí, a gente organizava um caixa de eventos. Então, os eventos grandes que a gente realizava, a gente sempre tinha uma sobra para que pudesse cobrir esses eventos pequenininhos. Então, por exemplo, esse happy hour ele acontecia a última sexta-feira do mês. Então, você manda um convite para todos os moradores, informando que na data tal, no horário tal, vai acontecer aquele evento. Então, vai ser um evento muito legal para você poder ouvir uma boa música e bater um papo. E aí cada morador leva o seu petisco, a sua bebida, enfim, organiza as mesas, e era uma forma legal de você se socializar. E o interessante disso é porque você, nesses movimentos, você acaba conhecendo um pouco mais íntimo aquele morador. Aí você começa a enxergar virtudes, você de repente vê defeitos, né? E uma forma muito legal é através de como você encontrar mais vezes esse morador para você poder dar o exemplo, né? De como é que é a sua vida pessoal, como é que é a sua vida profissional. Como você agiria em determinada situação. Isso. Então, essa troca de ideias, ela já é um início muito bom. Então, por exemplo, no nosso condomínio lá, nós temos várias atividades. Por exemplo, agora lá está acontecendo o torneio interno de tênis. Porque nós temos 2 quadras de tênis, então está acontecendo o torneio interno de tênis. E tem muitos moradores que têm a prática do tênis. Então, é uma forma de você praticar um desporto, mas é uma forma de socializar também. Gerar conexão também. Isso. Criar então, conexão. por exemplo, agora no próximo mês, nós iniciamos uma conversa para que a gente possa organizar o torneio de beach tênis. No outro mês, o torneio de peteca. E a gente tem que aproveitar essa época agora que vai parar de chover para que a gente possa organizar esses eventos esportivos. Então, a gente já está querendo organizar no próximo mês também o primeiro happy hour. Então, essas formas de atividades, elas acabam que agregam muitas pessoas e você acaba conhecendo, trocando ideia, passando informação. E isso ajuda muito na convivência do dia a dia. E só dando uma pincelada, a lista de transmissão ela é muito assertiva nessa questão de você colocar os informes e você sempre repetir esses informes. Por exemplo, nós estamos numa época muito difícil da dengue. E a gente sabe que cada casa tem uma realidade. Às vezes tem casa que tem menos planta, tem casa que tem mais planta. Às vezes o morador ele não está preocupado se o canteirinho do vaso dele está com água ou se não. Então esses informes que a gente manda com frequência é para que o morador possa entender também que, opa, eu tenho que fazer minha parte também. Bacana. Então, quero agradecer muito, Daiane, a você, Maurício, por estar aqui hoje no Condolike. É você que está assistindo a gente aqui, está prestigiando esse nosso momento. E eu sempre falo para vocês deixarem um recadinho para os moradores, né? A gente tem esse costume, né? O que você hoje, Daiane, depois eu vou passar para o Maurício, o que você tem para falar para os moradores hoje? Em relação ao nosso tema hoje, um recadinho da Daiane para os moradores? Bom, eu, no caso, deixaria, assim, parar de pensar no próprio umbigo, né, no caso, e a gente se esforçar, né, para zelar pelas outras pessoas, porque quando a gente morre, a gente não leva nada.
Então, é isso. Muito bacana. Bom, viver em coletividade. Acho que o importante é isso, que os moradores consigam se socializar mais, que procurem conhecer os moradores que convivem com ele naquele condomínio para que haja uma convivência saudável, né, que não interfira em pequenos detalhes, para que esse condomínio possa sempre crescer em harmonia, porque tem gerações que estão lá, principalmente os pequenos, né, que precisam que o condomínio esteja em ordem para que ele possa seguir o exemplo e querer sempre melhorar mais. Então o recado que fica vamos viver numa convivência bacana, porque o mundo está difícil ali, então vamos fazer a nossa parte, vamos conviver melhor, em paz. Zelar pelo outro, né? Zelar pelo outro, que isso é importante. E de pouquinho em pouquinho, é igual o trabalho de formiguinha, de pouquinho em pouquinho a gente vai fazendo um montante, vai todo mundo viver em paz, assim, se todo mundo se esforçar, né? Igual eu falei, fazer de pouquinho em pouquinho. É isso aí. Bom, pessoal, quero agradecer vocês, né? E para que o condomínio realmente seja um bom condomínio, nós vamos deixar aquele condolike para os nossos ouvintes, não? Ouvintes Seguidores mesmo? também. Seguidores, eu ainda estou me familiarizando com esse negócio. Vamos lá. Então eu vou falar 1, 2, 3 e a gente aponta para cá e faz o nosso condolike, tá bom? Tá. 1, 2, 3 e condolike.